Boa tarde. A ideia hoje, né, é fazer uma entrevista com Vinícius Miranda Cardoso, que é o meu ex-aluno. Logo eu vou apresentar ele para vocês, né? Eu sou Beatriz Catão, professora de História Moderna da UFRJ, Instituto de História, também pertencente ao PPGIS, Programa de Pós-Graduação em História Social, e o Laboratório Sacralidades. Bem, minhas pesquisas, elas se concentram naquilo que eu costumo chamar História Social da Religião, e trabalho principalmente com temas ligados a festas, cerimônias, culto dos santos no Império Português, entre os séculos XVI e século XVIII, e nos últimos anos também tenho dado uma maior atenção à pesquisa sobre os ofícios urbanos. Bem, Vinícius Miranda Cardoso, que eu terei o prazer de apresentar hoje aqui para vocês, na minha condição nova, né, de entrevistadora e produtora de vídeos pela primeira vez na vida, né, é ex-aluno do programa de pós-graduação em História Social. Vinícius fez no programa o seu doutorado e virá hoje falar aqui para nós sobre o culto de São Sebastião. Eu achei que era uma boa ideia, porque o São Sebastião é um santo cultuado, né, no Ocidente e, em particular, na cidade do Rio de Janeiro, pelo fato de ser um santo que é um santo protetor contra pestes, né, um culto antipestilencial, portanto, e então o trabalho dele acho que tem a contribuir sobre o nosso conhecimento hoje, que nós estamos refletindo sobre uma experiência, que é a experiência que nos submeteu, que nós estamos submetidos em função da pandemia. O Vinícius hoje é professor da rede municipal, e o seu trabalho, né, que ele vem desenvolvendo na pós-graduação, mas sobre o qual ele estuda desde o final da graduação, na sua monografia, foi, no caso da tese, uma tese intitulada O Padroeiro Principal da Terra, Poderes Locais e Culto Político-Religioso a São Sebastião, no Rio de Janeiro, entre cerca de 1680 e 1760. Essa tese foi premiada num concurso que é realizado já há alguns anos pelo Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, o prêmio Afonso Carlos Marques dos Santos, no ano de 2018. A tese, que foi concluída em 2017, foi premiada no ano seguinte. E agora nós estamos aguardando, em função desse prêmio, a publicação pelo arquivo, que deverá ocorrer ou agora, no ano de 2020, ou no máximo no ano de 2021. E o processo mesmo de edição foi interrompido pelo isolamento social a que todos nós ficamos submetidos. Bem, no caso do livro, só para lembrar, né, aos futuros leitores, o livro se chamará Cidade de São Sebastião, Poderes Locais e Santo Padroeiro do Rio de Janeiro, entre 1680 e 1760. Bem, então, eu agora vou passar a palavra ao Vinícius
fazendo algumas perguntas para que ele possa brevemente falar do trabalho dele, né, sobre o culto de São Sebastião. Então, boa tarde, Vinícius. Eu vou iniciar, então, algumas perguntas para que você tenha a oportunidade de falar mais detalhadamente para o nosso público sobre as suas pesquisas e de que maneira ela pode contribuir para as reflexões sobre um tempo como esse que a gente está vivendo, inclusive hoje, na atualidade. Eu queria que você falasse, em primeiro lugar, o que é exatamente o seu livro, a sua pesquisa sobre o culto de São Sebastião. E um pouquinho também nessa primeira pergunta, qual é a novidade, assim, em termos metodológicos, né, na maneira como você se aproxima da história do culto de São Sebastião, no sentido de uma história social do culto de São Sebastião. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, Bia. Assim, eu fui professor também da casa aí, professor substituto entre 2013 e 2015, né, que foi um momento também muito bom. E o livro está praticamente pronto, faltam só alguns detalhes de ISBN também que foram atrasados por outras questões, até independentemente da pandemia, né, houve uma mudança em relação ao ISBN, e assim, o livro é basicamente o que está na tese, com pouquíssimas atualizações, alterações. Em primeiro lugar, assim, em termos metodológicos, eu diria que o livro é menos uma história do cotidiano religioso do que, isso sim, uma história do poder a partir de um tema religioso. E mais do que a história do poder, é dos poderes que gerem uma cidade, né? E isso no contexto da América Portuguesa. Como que o culto a um santo padroeiro de uma cidade poderia se tornar pauta da gestão da cidade, né? E não só no cotidiano, mas principalmente nos seus tempos e momentos sagrados e específicos, né? Dentro de um calendário em sentido alargado, né? Então, basicamente, a ideia é investigar como que poderes não só religiosos, como também seculares, se valiam da tópica da proteção do santo padroeiro a toda a cidade para também se afirmar nas disputas de poder, né, institucionais, nesse período que eu selecionei, que já foi mencionado, né? Então, é por aí. Agora, já que nós estamos falando para ouvintes que não conhecem o seu trabalho, dá pelo menos alguns exemplos de que poderes são esses que você contemplou na sua pesquisa. Sim, a gente consegue perceber, né, como que alguns bispos ou governadores se valiam desse tema, né, dessa tópica da proteção do santo, né, em documentos escritos, né, que a gente analisou, tanto em cartas como algumas atas, né, documentos relativos a procissões, mas também a Câmara Municipal, né, e o cabido da catedral, que era um conjunto de sacerdotes, né, os cônegos, que administravam o rito na catedral, o lugar sagrado por excelência do santo padroeiro, né, o seu espaço de representação na cidade. Então, a gente fala tanto desses agentes individualmente, como também em termos mais coletivos dessas instituições, né, dentro de uma estrutura mais corporativa da monarquia portuguesa que englobou o Brasil colonial, assim chamado, né? Assim, não é uma pesquisa exaustiva sobre essas instituições e agentes, mas busca trazer e confrontar alguns
momentos-chave, alguns discursos-chave para poder extrair reflexões sobre isso, né? Tá. E me diz uma coisa, Vinícius, eu queria um pouquinho que você falasse, né, se possível, de qual a relação entre o discurso religioso e o culto de São Sebastião, considerando que o culto de São Sebastião é um culto antipestilencial, né? Por exemplo, não sei se você acompanhou aí que nesse período de pandemia, um dos livros mais lidos, né, e mais vendidos na estante virtual, por exemplo, é A Peste, do Albert Camus, né? E no caso lá, por exemplo, tem o literato, né, fez um estudo de pestes ocorridas no passado, e ele mostra lá, por exemplo, o padre Panelu, se não me engano, é o nome do personagem, que é um jesuíta, que associa a peste vamos dizer assim, a uma certa ideia de castigo. Então, fala um pouquinho, né, dessa relação entre o discurso religioso e o culto do São Sebastião que você estudou. É a minha segunda pergunta, vamos dizer, minha terceira pergunta. A peste, né, assim, desde os tempos da antiguidade, ela muitas vezes era associada a um castigo vindo do divino, né, do celestial, né, dos deuses. Né? Apolo enviava suas flechas com seu arco prateado para disseminar a peste nos soldados inimigos, né, dos gregos e tal. E durante o período medieval, também associava-se a peste a um castigo divino por conta dos pecados, né? Da devassidão, da cidade terrena, né? E não é diferente, né? Nesse caso, o culto a São Sebastião no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Havia-se todo um temor dos oficiais da Câmara e mesmo de alguns governadores, no sentido de que se o culto a São Sebastião ficasse abaixo de uma espécie de mínimo necessário, poderia haver castigos, e sendo São Sebastião um santo protetor na tradição católica, né, contra a peste em especial, era claro para eles que isso poderia causar alguma catástrofe epidemiológica na cidade. Né? E por outro lado, muitas vezes eles exaltavam em documentos, né, que o Rio de Janeiro era uma cidade que, ao contrário de Recife, Salvador, outras cidades do Brasil colonial, o Rio era uma cidade que ficava quase sempre livre de algumas epidemias, né? Então era necessário celebrar o santo, honrar os compromissos da cidade para com ele, de modo que se agradecesse, em primeiro lugar, a cidade ter ficado livre de algumas epidemias que graçaram no Nordeste, como a febre amarela, no final do século XVII, né? E, por outro lado, para que não houvesse um castigo dessa forma na cidade. Né? É claro que se fala muito, né, da intervenção de São Sebastião contra inimigos no sentido militar, né? É bem conhecida a história da aparição de São Sebastião como um guerreiro para afastar os franceses, para lutar contra os índios tamoios, né? Isso eu também já tratei em algum momento dos meus estudos. Mas a questão da peste é bastante interessante, especialmente final do século XVII, início do século XVIII, é uma tópica que é bastante acionada, né? Até mesmo, por exemplo, para justificar a manutenção dos cuidados com a antiga catedral que ficava no alto do Morro do Castelo, um edifício que foi sendo abandonado em prol de outros templos, né? Que passaram a ser catedral. Isso é bem trabalhado no livro, mas que fazia com que fosse necessário honrar e manter
o templo do alto do Morro do Castelo como uma forma de proteção à cidade também. E a justificativa para isso era que o santo protegia a cidade também contra as pestes e não só contra inimigos. Então quer dizer, mas aí repara só, você de alguma forma está chamando a atenção que isso não é um discurso só proposto pelos religiosos, né, em particular pelos jesuítas, mas é um discurso partilhado por diversos agentes na cidade, né? Então fala um pouquinho, se é possível a gente falar da diferença entre esses agentes, né, da produção desse discurso e dessa ideia partilhada, vamos dizer assim. Sim, na verdade, a concepção de que os santos interferiam de alguma forma na república, como se chamava, né, no bem comum da cidade e tal, era amplamente disseminada. E isso não era só uma questão de alguns grupos, né? É claro que você tem aproveitamentos diferenciados dessas tópicas, mas existia uma espécie de cultura comum, né, ou de um repertório cultural comum compartilhado entre os poderes, mas também entre as pessoas no dia a dia, de que de alguma forma, né, os céus interferiam não só no cotidiano, mas também no cotidiano político, né? E acho que eu não diria uma novidade, mas um aspecto que se ressalta na tese é a da participação dos poderes seculares nessa manutenção do culto, nessa reinvenção do culto a São Sebastião e a outros santos, né? No sentido de chamar atenção para que não era só algo que preocupava a eclesiásticos, não era uma catequese apenas, né? E até nem passa muito por isso. A ideia de que alguns cultos patronais, né, mais institucionalizados, como é o caso desse de São Sebastião na época colonial, assim chamada, é um culto que tem aspectos que a gente chamaria políticos hoje, né? Mas entremeados com o religioso, obviamente, né, simbioticamente, e que, né, fazer com que não fosse apenas uma preocupação dos religiosos, né? Inclusive, algumas das posições mais aguerridas para defender o culto ao santo, a necessidade de manutenção dele, de um mínimo necessário, para buscar recursos, por exemplo, muitas vezes vinha de provedores da fazenda, vinha de camaristas, né? E outros agentes que não seriam propriamente religiosos, né? Então, acho que é por aí. Bem, eu queria também que você aproveitasse esse nosso tempo para falar um pouquinho do São Sebastião como um santo antipestilencial, vamos dizer assim, né? No Ocidente, de maneira mais geral, e, em particular, em Portugal, né? De forma que a gente possa entender por que depois a América Portuguesa e especificamente a cidade do Rio de Janeiro adotou o São Sebastião como patrono da cidade. Sim, São Sebastião é um dos mártires mais antigos, né, no martirológio romano, e nos primeiros séculos após a sua existência, né, isso eu estou falando da antiguidade tardia, séculos 3, 4 da era cristã, ainda não havia nenhuma associação específica com proteção de epidemias, né? Alguns estudiosos apontam que foi basicamente no período um pouco anterior à peste negra que começou-se a difundir essa proteção do santo contra as doenças contagiosas. Com a peste negra, isso ganha muito mais força, com alguns votos, né, públicos de cidades comunas italianas, né, para defender essas cidades contra os infortúnios da peste negra. Então passa a virar uma espécie de costume se precaver de novos
ataques da peste com promessas ou adoção de relíquias de São Sebastião, adoção de liturgias próprias e solenes para honrar o santo, né? Há quem diga que a associação das flechas, né, em termos iconográficos, como uma metáfora da peste tenha sido o fator essencial para que ele tivesse esse papel antipestilencial. Há quem discorde, né? Existe uma historiadora, Sheila Barker, que indica que, na verdade, a primeira difusão do culto a São Sebastião como protetor da peste não teve a ver necessariamente com essa questão das flechas, né? Ele foi invocado como um santo protetor da igreja e da cidade em Pávia, uma cidade italiana, para combater uma epidemia que graçava lá e em Roma. E que a associação das flechas com a epidemia, né, em termos metafóricos, iconográficos, teria sido posterior. Mas, de fato, a flecha é sempre associada a esse imaginário da morte e da doença, né? A rapidez da flecha que atinge e dissemina, né? Tal como Apolo já fazia nos relatos mitológicos gregos, né? Mas, enfim, reinventado ao longo do tempo, São Sebastião acabou se consagrando como um santo antipestilencial por excelência. E em Portugal, no século XVI, houve algumas epidemias, né, no início do século, em meados para o final do século também, e Dom João III, rei de Portugal, obteve como presente uma relíquia de um braço de São Sebastião, trazido do saque de Roma em 1527, e a ideia foi que, a partir dali, São Sebastião seria consagrado como protetor de Portugal, mas voltado especificamente para o impedimento da peste, né? E com o rei Dom Sebastião, né, chegando ao trono, até pelo fato de possuir o mesmo nome desse santo, o culto a São Sebastião como protetor de Portugal, voltado sobretudo para a peste, ficou muito mais evidente e foi muito mais difundido. É isso que faz com que a proteção de São Sebastião seja invocada no contexto da fundação do Rio de Janeiro. Agora, não podemos ver nisso só uma questão de fundo meramente político ou utilitário, né? Como por vezes se coloca. O santo foi escolhido como protetor do Rio de Janeiro por causa do nome do rei. Mas o rei invocava esse santo como seu protetor particular e protetor de Portugal contra a peste e contra inimigos, né? Inclusive contra os mouros no norte da África. Então, é muito mais complexa essa relação, e os agentes que participaram da fundação do Rio de Janeiro, eles buscavam, de uma certa forma, também atrair a atenção do rei e obter não só a proteção do céu, a proteção miraculosa, sobrenatural, mas também a proteção de Sua Alteza Real, né, o Dom Sebastião, que veio a ser o rei que depois se perdeu no norte da África, né? A história é bem conhecida, né? Uma coisa que eu não cheguei a investigar nos meus trabalhos, no mestrado e no doutorado, mas que futuramente eu penso em pesquisar, é de que modo algumas epidemias entre indígenas no início do trabalho dos jesuítas, né, da primeira geração de jesuítas na costa do Brasil, do Sudeste especialmente, de que modo algumas epidemias podem ter contribuído para que os jesuítas também reforçassem essa proteção do santo, né, aqui, e não só para uma questão de obter auxílio para a expulsão de franceses e dominação dos índios tamoio, né? Os jesuítas tiveram um papel fundamental na divulgação e na construção, né, em primeiro lugar, dessa associação entre São Sebastião e a cidade. Foram os jesuítas que escreveram os primeiros relatos sobre milagres e a aparição de São Sebastião no processo de conquista da Baía de Guanabara, né, e edificação da cidade do Rio de Janeiro. Então, um pouco
essas questões que eu tenho buscado analisar. Bem, muito interessante isso que você falou com relação aos indígenas. Bem, agora eu vou te fazer a nossa última pergunta aqui desse bloco de entrevistas, né? Eu queria que você falasse um pouco, vamos dizer assim, explorar um pouco o fato do São Sebastião não ser o único santo acionado, né, como vínculo, vamos dizer assim, de proteção no Rio de Janeiro, nesse período que a gente costuma chamar de Antigo Regime, né? E o fato também do São Sebastião, o que é pouco conhecido entre a maior parte das pessoas, não ter sido o único patrono da cidade do Rio de Janeiro. Né? Certo. Então, falar desses dois pontos para a gente ir caminhando para o final da nossa entrevista. Esse é um ponto muito importante. Nas minhas pesquisas, eu busquei me atentar um pouco a santos concorrentes a São Sebastião, né, nesses dois quesitos, né, a questão da peste e também a proteção oficializada da cidade como padroeiro principal. A gente tende a naturalizar essas escolhas de padroeiros, né? Por causa do calendário, do dia do calendário, então escolheu esse determinado santo. Mas a gente sabe que existem vários fatores para escolha e, num segundo momento, para oficialização e depois reinvenção desses cultos a santos para manter esse laço e né, vinculá-los à proteção de uma cidade, de uma coletividade. Em questão da peste, das epidemias, outros santos tinham também invocação especial nesse sentido. São Roque é um dos mais lembrados, né? Mas no mundo português, aparentemente São Sebastião, até por conta daquilo tudo que eu falei, dos reinados de Dom João III e Dom Sebastião, São Sebastião acabou ocupando todo o espaço que São Roque poderia ter, né? E sendo praticamente um santo exclusivo em termos de iniciativa dos poderes seculares para contenção da peste. Então, São Roque em alguns lugares, mas outros santos, às vezes até um pouco improváveis, eram também invocados quando chegava a peste, né? Em primeiro lugar, qualquer padroeiro ou titular de uma cidade, de uma vila, de uma diocese, poderia e devia ser invocado quando houvesse um problema dessa natureza. Em segundo lugar, havia os santos cuja legenda, né, indicava alguma brecha, algum gancho nesse sentido de combate ou proteção contra epidemias. E, por outro lado, novos santos foram surgindo ou tendo invocações criativas, né, novas para poderem combater a peste. Então, Santana foi invocado em algumas localidades, por exemplo, na Espanha, para combater a peste. São Francisco Xavier, não só no Oriente, mas também na Bahia, quando houve a epidemia de febre amarela em 1686. E por aí vai, são vários, né? Sempre abrindo o leque de possibilidades de invocação desses entes celestiais, né? desses santos que estavam na corte celeste. Então, basicamente, qualquer santo poderia ter esse potencial, mas aqueles que eram titulares, patronos oficializados, já honrados com determinada liturgia ou culto, tinham preferência. Na percepção de uma falta de eficácia, muitas vezes se invocavam outros santos, né? No Nordeste, em Igaraçu e Olinda, também São Sebastião foi bastante requisitado para conter a epidemia da febre amarela no final do século XVII. Foi feita uma igreja em Igaraçu às custas da provedoria da fazenda, né? Como era o caso
várias outras localidades, né? Esses poderes seculares, a fazenda real, a fazenda da capitania bancando esse culto, e as justificativas dadas eram sempre essas. São Sebastião era o santo protetor de Portugal e dos seus domínios contra a peste. Então cabia ao que a gente vamos chamar aqui de Estado, né? Cabia ao Estado ou à monarquia e seus poderes a sua parte de responsabilidade nisso. E às vezes se gastava muito dinheiro para manter esse culto, pagar padres, fornecer cera, edificar, reformar igrejas, fornecer ornamentos e tal. Agora, sem querer fugir muito da pergunta, né, o São Sebastião também não foi o único padroeiro oficializado do Rio de Janeiro. No século XVIII, que é o que eu estudei melhor na tese, houve algumas tentativas de alçar outros santos a esse posto, né? E de uma certa forma eles concorreram com São Sebastião. No início do século XVIII, São Januário, né, e Marte Bispo, e Santo Antônio, né, de Lisboa, tiveram um culto incentivado, endossado por alguns poderes, né? No contexto de ataques ao Rio de Janeiro por franceses no início do século XVIII. Porém, Santo Antônio, por um lado, ficou muito mais associado à monarquia, à cabeça da monarquia portuguesa, a Lisboa, ao rei, né? E São Januário não foi um culto que se enraizou aqui no Rio de Janeiro, por as razões eu digo melhor na tese, né? E no livro. No meado do século XVIII, Santana foi oficializada pelo clero do Bispado do Rio de Janeiro como padroeira principal, porém isso precisava de autorização de Roma, né? Foi um processo que eu examinei, os documentos que encontrei, e ela acabou sendo, no final das contas, oficializada como segunda padroeira principal do Rio de Janeiro. Agora, o culto a Santana, ele tinha um forte enraizamento no popular, vamos colocar assim, né? Então, é um exemplo de uma devoção que era amplamente disseminada em irmandades, né? No cotidiano religioso da cidade e até mesmo do Sudeste, para não dizer o Brasil colonial inteiro, daquele período, mas é algo que vem de baixo e que chega a uma oficialização, porém sem retirar a primazia de São Sebastião, que era mais associado à monarquia portuguesa por um lado e às famílias principais e às instituições, especialmente a Câmara Municipal, né, e que detinham uma antiguidade e o mando no Rio de Janeiro até o início do século XVIII, né? São Jorge veio a ser, né, mais recentemente também institucionalizado como um padroeiro da cidade, né, e também é uma devoção que tem uma capilaridade muito grande, mas isso é para mostrar que realmente essa história dos santos padroeiros ela tá em aberto, né, e nada é assim totalmente involuntário, né? Depende da participação dos agentes, instituições, da reinvenção desses cultos, né? E num momento como esse de pandemia, os santos talvez tenham algo a nos mostrar, né, sobre até que ponto vai a responsabilidade dos poderes, né, na condução nem sempre muito positiva desses problemas coletivos, né? Tá bom, Vinícius, muito obrigada. Quer dizer que no final das contas, no caso do Rio de Janeiro, o São Sebastião vamos dizer assim, um santo de casa, né? A casa no sentido mais amplo, que faz milagre, né? Pelo menos na crença da sociedade da época. Nosso tempo está terminando e eu, enfim, como professora da UFRJ, só desejo que o livro que
está para sair, né? Está para ser publicado como fruto do seu trabalho de tese realizado na universidade, que o livro, né, Cidade de São Sebastião, tenha muitos leitores e inspire novas reflexões sobre o culto dos santos. Eu te agradeço muito a presença hoje e agora a gente vai, então, se despedir. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.